Boa tarde, bem-vindos, bem-vindas aqui a mais uma live do NUSP, do Núcleo de Saúde e Práticas Integrativas, hoje num horário diferente, né? Mas sempre é bom inovar, né? Sempre é bom trazer pessoas novas, sempre é bom fazer coisas diferentes, né? Sair sempre do habitual. Então hoje eu vou trazer aqui uma convidada muito especial, a Ednamara Vasconcelos, nossa parceira dos Florais de Minas, e vamos conversar sobre chakras e florais, né? Centros de força, para quem não conhece, nós vamos explicar aqui, né, do que se trata, né? Então vamos falar desde o início e vamos bater um papo bem gostoso aqui, uma pessoa que é realmente especialista no assunto e a gente vai te dando as dúvidas conforme as pessoas forem entrando e as pessoas forem perguntando, tá bom? Então eu vou trazer a Ednamara aqui e a gente já começa nosso papo e eu vou fazendo aqui as apresentações. Deixa eu só colocar ele aqui na linha. Para quem não conhece o NUSP, então, o NUSP é o Núcleo de Saúde e Práticas Integrativas. Eu sou uma das conselheiras. O NUSP nasceu pelas mãos da nossa coordenadora, a doutora Ana Monteiro, com o objetivo de trazer conhecimento, de trazer ciência, de expandir a consciência, né, das pessoas, trazendo as práticas integrativas como ciência e não como misticismo, né? Então, esse é o nosso maior objetivo, né? E incentivar pesquisas, trazer com grandes convidados aqui, pessoas realmente que tenham grande contribuição, né? Que tragam para nós conhecimento na física quântica, nas práticas integrativas. Então, hoje nós já temos vários parceiros e um deles está aqui com a gente, que é a Ednamara, através dos Florais de Minas. Olá! Bem-vinda! Muito prazer pela novamente presença, encontro. Prazer e obrigada de novo por aceitar o convite, né? Já não é a primeira vez que você está aqui com a gente, né? E Florais de Minas, nossos parceiros, meus parceiros também, né? Porque eu falei aqui já do NUSP, né? Já vou dar a palavra para você. Eu estava aqui recebendo as pessoas que estão chegando aqui na live e eu estava contando quem que é o NUSP, né? O Núcleo de Saúde e Práticas Integrativas, que é um movimento que surgiu há 2 anos com o objetivo de divulgar as práticas integrativas com ciência, com fundamento, com desmistificação, né? Ampliando o conhecimento das pessoas, expandindo a consciência, né? Então, é um movimento que nasceu e eu, desde o início, né, também estou participando desse movimento, mas também, né, eu sou Fernanda Ornelas, da Holístia Saúde Integral e Complementar, aqui de São Paulo, e eu, como terapeuta naturopata, terapeuta integrativa, tenho os florais como a minha prática carro-chefe nos meus atendimentos, né? Então, eu atendo aqui em São Paulo, no bairro do Paraíso, ali na Alameda Santos, atendo online também, e tive o prazer, né, de, em 2020, conhecer os Florais de Minas, e desde então, né, nós estamos juntas, né, em cursos, né, eu sempre que posso, estou lá no sítio dos Florais de Minas, com a Ednamara, o Dr. Breno, também, que é o co-criador, junto com a Ednamara, dos Florais de Minas, né, e em cursos, em treinamentos, então é sempre um prazer. E eles são meus parceiros também, como Holístia, porque eu utilizo os Florais de Minas para mim, para minha família, e indico para as pessoas que eu atendo, meus clientes todos tomam os Florais de Minas. Então é isso, muito obrigada, Ednamara, prazer enorme estar de novo aqui com você, e eu queria que você se apresentasse, talvez muitos aqui já te conheçam, mas muita gente nova chegando aí. Fala um pouquinho de você, como é que você começou nessa caminhada linda das flores, dos florais, conta pra gente. A caminhada com os florais não iniciou propriamente com os florais. Eu acho que é uma caminhada bem feita na terapia floral. Ela deve ser agregada com um fundamento mais profundo. E a minha jornada em busca de autoconhecimento, de autotransformação, começou bem cedo na minha vida. Aliás, juntamente com meus irmãos, na adolescência. E quando nós vamos nos conectando com esse nível de consciência, com mais abrangência, com mais percepções,
é natural que venham fatores, pessoas, informações também que vão agregando. Então, eu sinto que a terapia floral foi uma consequência deste movimento que eu já venho traçando nessa minha existência desde a adolescência. Bacana, né? Muito bom. Assim, fala um pouquinho para a gente, talvez, como eu falei aqui, tem muitas pessoas que não conheçam a terapia floral, né? Então, em breves palavras aqui, você poderia só colocar aqui para a gente, né, para as pessoas, o que consiste, né? Tão amplo, né? Mas em poucas, né, de uma forma bem resumida, né? A terapia floral, como que ela atua, como que os florais atuam, né, no ser humano. E falou isso aí, até costurando também a minha trajetória, o meu conhecimento da terapia floral. Então, quando eu conheci a terapia floral através dos florais de Bach, Uhum. eu não poderia, não deveria passar por essa existência sem conhecer o que estava por trás daquilo. E daí o estudo dos florais de Bach, isso lá no início da década de 70, e a orientação dos mesmos. Então, o estudo, naturalmente, o estudo, aquela reforma íntima que a terapia floral efetuou em mim, me fez também querer compartilhar, lógico, estudando, adquirindo bagagem para tal, compartilhar com outras pessoas. E foi daí que surgiram os florais de Minas. Tá. Mas, e a terapia floral? Terapia floral é uma terapia feita de flores, de essências florais, que são extraídas por um processo muito natural. Quando, então, não se extrai princípio ativo, porque é um processo suave, que segue também o seu modo de preparação, sucessivas diluições. Então, aí já explica o porquê que não tem um princípio ativo numa essência floral. E é daí também que vem a grande crítica do pensamento convencional. Se não tem princípio ativo, como é que isso pode agir? Só que nós entendemos que quando se dilui algo, não é que este algo deixa de existir. Ele passa para um outro nível de frequência. E é justamente nesse nível de frequência no qual atuam os florais, aliás, eles são verdadeiros, fabulosos frequenciadores para nós também, no sentido de favorecer a mudança de frequência. Então, é justamente por estar nesse nível diferente que eles também efetuam ações deveras inconvencionais para o pensamento cartesiano. Exato, muito além do corpo físico, né? Essa medicina que o Dr. Bach dizia, né? A medicina energética, a medicina que não é cartesiana, que não está ali in vitro no laboratório. Não é por isso que não tenham pesquisas e nem estudos, né? Existem diversos estudos, o Florais de Minas tem estudos também. Então, isso não tira, né, o mérito, né, a credibilidade no funcionamento, na eficácia, vamos dizer assim, dos florais, porque o mais importante de tudo, claro, ciência é importante, mas são os resultados, são os efeitos, né, de décadas, né? O que é ciência? Exato. O que é ciência? O que é ciência? É um estudo. Exatamente. Então, assim, precisa de ter os parâmetros de observações. Então, há, sim, uma pesquisa. Só a pesquisa, naturalmente, ela não vai seguir os métodos, os meios utilizados naquela pesquisa que está investigando um produto que tem princípio ativo. Exato, exatamente, são coisas totalmente diferentes, né? É que ainda a maioria das pessoas ainda não ainda tem na mente essa questão cartesiana, né? Da questão da alopatia, da medicina convencional que a gente conhece aqui, mas esquece de ver os outros corpos, né? Por isso que os florais não têm efeitos contraindicações, porque eles não se comunicam com medicamentos, né, diretamente. Cada vez cresce mais esse nível de consciência
que já compreende o efeito, as terapias mais abrangentes. Porque o nosso próprio nível de consciência já está solicitando tal transformação. Essa transformação é bem sentida. Agora, é só utilizar para ver os efeitos. Exato. A orientação floral que vai fazer o efeito esperado, eficaz, vamos dizer, ela precisa ter duas questões. Uma orientação bem feita, ou seja, as essências orientadas para esta pessoa precisam ser compatíveis com a necessidade dessa pessoa. No que diz respeito às características da personalidade, as circunstâncias pelas quais essa pessoa está passando. Tá? Orientação coerente. Juntamente com isso, o indivíduo que vai utilizar precisa respeitar a posologia orientada. E, com relação ao da nossa live de hoje, que é sobre os chakras, né? Aliás, os participantes dos meus cursos, aquelas pessoas que vêm na imersão, estão esperando por esse tema, e muitos que estão presentes agora vão assistir depois. Exato. Mas observa-se uma questão muito interessante, porque tal qual é o pressuposto da terapia floral, instrumentação compatível com o trabalho a ser efetuado, trabalhar com os florais nos chakras, entendendo assim o contexto de cada um dos chakras, quando é que um chakra entra em desarmonia, as características comportamentais e também aquilo que somatiza com relação a cada um dos chakras. Nós podemos, então, fazer um trabalho muito eficaz através dos florais. Exato. E eu ia até mencionar aqui, né, já estou antecipando aqui, né, do seu livro, né, a Edinamara tem esse livro muito completo, Terapia Floral no Equilíbrio dos Chakras, né, e que é o tema aqui da nossa live de hoje, né, eu super indico, né, um livro, assim, bem completo. E para as pessoas, né, que não conhecem, né, Edinamara, só que uma breve introdução, né, os chakras são centros de força no nosso corpo, né? Todos nós temos, né? E como que você fez essa associação? Conta um pouquinho para a gente. Dos florais, né? Para chakra, né? Contando um pouquinho aí, depois a gente vai falar sobre, vou te pedir exemplos, né? Você está falando aqui dos 7, né? Os 7 principais, né? Chakras no corpo humano, né? Então, a questão da terapia floral, ela é muito ampla. E para uma orientação coerente, nós devemos observar comportamento. E quando a gente observa comportamento, a gente também acaba tendo, com conhecimento ou não, os chakras. Então, se você tem um conhecimento sobre os chakras, você vai compreender quando é que um determinado chakra de um determinado indivíduo encontra necessidade de encontrar o equilíbrio. E essas formulações dos chakras foram feitas por nós, aqui nos Florais de Minas, por Breno e por mim, observando, então, o quê? As informações, o estudo profundo sobre cada um dos chakras, a relação destes chakras com comportamento, com sistemas orgânicos e fazendo formulações com composição compatível ao trabalho em cada um dos chakras. Por exemplo, Isso, por favor, dá um exemplo para a gente. O primeiro chakra, ele está ligado à estrutura, à segurança, a enraizamento, se sentir fixado neste mundo para começarmos a nossa experiência. Então, o primeiro chakra tem a ver com o primeiro setênio, com esse primeiro processo de existir neste plano. Assim, essências florais que favorecem esta questão, que favorecem a coragem, a concentração,
que favorece também a presença aqui e agora, vão estar naturalmente na composição do primeiro chakra. O primeiro chakra, que é o chakra básico, como o chakra raiz, como é denominado também, que é justamente o que você falou, né? As pessoas confundem às vezes com sexualidade, mas é muito além, né? É o fazer, né? Muitas vezes a pessoa que está apática, né, não tem vontade, tá, assim, não tem coragem, né? Então, a fórmula, os florais de Minas, vocês desenvolveram os chakras, os florais para cada um dos chakras, né? Além dos florais tradicionais, né? Existem os florais dos chakras. É isso mesmo, né, Dinamarca? Queria que você falasse um pouquinho. Na verdade, essas essências, os florais de Minas é composto por 108 essências florais diferentes, mas fórmulas compostas, então 133 soluções estoque. Então, 108 flores diferentes. Destas 108 flores diferentes, que resultam em essências florais é o quê? Um floral, um remédio floral para ser utilizado na composição de uma fórmula personalizada de acordo com a necessidade, de acordo com uma orientação terapêutica. Bom, então destas 108 essências florais, nós já temos entre elas, nesse conjunto aí, essências compatíveis com o trabalho em cada um dos chakras. Então, nós não criamos, nós não extraímos essências específicas para isso. Nós apenas fizemos composição. Por exemplo, mimosa, que é uma essência floral que trabalha no medo, que trabalha na insegurança, naturalmente precisa estar na fórmula floral do primeiro chakra. Porque quando o primeiro chakra entra em desequilíbrio, uma questão que o indivíduo pode mais sentir, primeiramente, é insegurança, é medo. Sim. Em alguns pode ser dificuldade, por exemplo, de concentração, de fixar-se neste mundo, medo da sobrevivência. Nesta formulação, que é uma fórmula composta, nós temos várias essências florais compatíveis com equilíbrio, com o trabalho a ser feito nesse determinado. E assim sucessivamente. Entendi. E pode haver comunicações, por exemplo, né, Dinamarca, você pode precisar fazer uma indicação de não só uma forma de chakra, né, mas duas ou três. Como que é feito esse teu, vamos dizer assim, esse teu diagnóstico, né, desse desequilíbrio que a pessoa possa estar apresentando, e você pode, então, indicar o segundo, terceiro chakra, por exemplo? Então, em um trabalho terapêutico, nós vamos observar com profundidade as questões do indivíduo, observando-as, e desta observação teremos então uma fórmula floral personalizada. A fórmula personalizada pode conter várias essências florais compostas. Em se tratando das fórmulas dos chakras, nós recomendamos que se oriente no máximo 2 formulações dentro de uma fórmula personalizada e mais outras essências simples, se for o caso. Então, por exemplo, o indivíduo, vamos explicar pelo exemplo que é mais fácil de fixar. O indivíduo inseguro, um indivíduo que sente assim, muito aéreo, não fixado neste mundo, primeiro chakra. Mas esse indivíduo também, ele carece de um equilíbrio emocional, uma pessoa muito sensível, hipersensível, sente muito o corpo emocional, filtra todas as questões através da sensação do sentimento, e muitas vezes esse sentimento não é agradável, vamos dizer, se trata de uma pessoa excessivamente emotiva, uma pessoa que não sabe dizer não, uma pessoa que se sente vulnerável com relação às circunstâncias, a questões outras externas. O terceiro chakra desta pessoa precisa também de uma verificação. Então, vou fazer uma personalizada com o primeiro chakra, o terceiro chakra, e, se for necessário, também mais alguma outra essência floral. Sim. Então,
uma fórmula personalizada, nós podemos tratar de várias questões ao mesmo tempo. Sim. Aí, novamente, repetindo, quando a orientação floral é coerente e o indivíduo respeita a posologia, resultado é a eficácia do tratamento. Um tratamento não apresenta contraindicação, nem efeito, nem interação medicamentosa. Sim. Importante a qualidade, né, Dinamarca, que eu sempre falo, né, a qualidade dos florais, né, hoje a gente tem que tomar muito cuidado, né, porque nem todos, né, nem todos os produtores, né, vocês têm um cuidado enorme, né, eu já visitei o laboratório de vocês, já estive lá no sítio e nos laboratórios várias vezes, mas hoje muitas pessoas às vezes ainda dizem, ah, para mim, eu não sinto efeito, porque muitas vezes você está tomando errado, está tomando, não está tomando a posologia correta, está tomando florais que não deveriam ser indicados para você, né? E muitas vezes também está tomando florais que não têm qualidade, né? Florais de baixa qualidade, né? Então, isso tudo vai interferir nos resultados, né? Então, é muito importante. Né? Centremos naqueles inúmeros casos clínicos e depoimentos, porque esses relatos aí, eles podem acontecer, mas é a minoria. É a minoria. Sim. Porque quando a pessoa se dedica mesmo a um bom tratamento, tem uma orientação coerente e segue, gente, o resultado é rápido. Rápido. No entanto, a gente recomenda um período de sustentação de pelo menos 2 meses, uma formulação, e depois, se a pessoa quiser continuar, talvez algum componente ali vai repetir, porque diz respeito ao arquétipo principal a ser trabalhado. Arquétipo, por exemplo, tem pessoas que trazem uma característica bem assim, forte, de perfeccionismo, de organização. Isso é muito bom. Tudo tem 2 lados. Muito bom. No entanto, essa personalidade pode sofrer também com cobranças internas. Às vezes, esse tipo de comportamento precisa ser trabalhado durante um bom período da existência para que essa pessoa persista na organização, mas que essa organização não seja um motivo para cobrança excessiva. Verdade. E quando as pessoas têm consciência e desejam, né, aquilo que a gente fala, os florais, eles têm o efeito, sim. Ah, eu não acredito. Não, não é questão de acreditar, eles funcionam. A gente tem relatos, né, vocês nos Florais de Minas, a gente tem vários relatos de que os florais realmente funcionam, porque eles não vão depender, né, eles funcionam em animais, a gente tem relatos disso em pessoas com deficiências, né, com mentais, que não teria como, não teriam como se diz, camuflar resultados, né, e quem entende, né, principalmente, vai ter um resultado, não que vá funcionar mais, mas quando você coloca, né, você entende o processo, fica mais fácil, né, porque o Dr. Bruce Lipton, né, que fala, tem autor daquele livro Biologia da Crença, né, ele mostra, né, que nós temos o poder de reprogramar nossas próprias células, né, então quando a gente toma um floral também, né, você tá trazendo para você, o floral é uma ferramenta que vai ativar o melhor de você, né, que vai fazer, acionar aquilo de positivo, né, o Dr. Baggio ensinava isso, né, então quando você associa a outro, né, ao conhecimento amplia e não fica, né, por exemplo, porque, né, associar os chakras, né, quer dizer que é mais uma forma, né, de você, do terapeuta, poder ter maior, até mais facilidade, vamos dizer assim, até mais precisão, né, conseguir chegar ali no âmago, né, porque você vai tratar também através de um centro de força, ou do centro de força dessa pessoa, né, então é mais uma ferramenta, né, mais uma forma de análise, né. Sim, e as essências florais, os componentes aí, são os mesmos que estão dentro dessas 108 que nós temos, só que eles são agrupados por quê? Dependendo do indivíduo, um chakra pode estar, assim, com uma
concentração de desequilíbrio, por exemplo, quinto chakra, que diz respeito à oratória, à expressão, à vontade, à criatividade. Quando este quinto chakra entra em equilíbrio, o que pode manifestar no indivíduo? Inflamações, não só nessa parte do corpo, mas em várias partes. O próprio câncer também é tratado através do quinto chakra. Por quê? O quinto chakra é da criatividade. Então, uma criatividade destrutiva, que é a reprodução de células de maneira desequilibrada, que vão matando outras células, tecidos, tem como leitura o quinto chakra. E dentro aí tem, por exemplo, a essência floral calêndula, que no nosso repertório é a orientação para você que utiliza o verbo, a palavra. Eu estou falando da palavra, mas isso é muito mais ao discurso interno, é que eu fiz tanto dentro de você, os seus bastidores. Você utiliza esse magnífico poder criativo, criador, para destruir. E o quinto chakra também, ele está relacionado ao excesso, a tudo que é excessivo. Então, entusiasmo demais, partidarismo, idolatrias. E nesta formulação do quinto chakra, além da calêndula, tem verbenácea, que é uma essência floral anti-inflamatória. Ter a questão anti-inflamatória do ponto de vista mais abrangente. Exato. E hoje... O corpo físico, porque uma das partes do nosso corpo físico que tende a mais, primeiramente, sim. Mas uma pessoa inflamada é aquela pessoa excessivamente entusiasmada. Exato. Pode ser uma pessoa partidária, extremista, que dá equilíbrio, ao invés de situar no centro, que é o dom do meio termo, que é de onde ela pode ver essa polaridade e essa daqui, ela fica sempre nos extremos, idolatra essa parte, essa questão e negligencia essa outra. E eu noto muito hoje, sabe, Edna Mara, nos meus atendimentos, porque eu também trabalho com medicina tradicional chinesa, né? E aí a gente vê como realmente tudo está interligado, né? Então, ou seja, na verdade, a medicina tradicional chinesa, a Ayurveda, essa questão, não, os chakras vêm ali antes da medicina chinesa, inclusive, né, da antiga medicina indiana. Está tudo ligado. Hoje você tem uma maioria esmagadora de pessoas, em especial mulheres, que tem um desalinho total do terceiro chakra ali, né, que é o chakra esplênico, né, o umbilical mesmo, é o esplênico, né, na verdade, né. Então, está ligado aqui às emoções, né, então, a emoção, a autoestima, então, pessoas com problemas de gastrite, de todas essas questões de digestão, daquelas pessoas que não digerem as emoções, preocupação em excesso, né? Então, esse chakra aqui, ele sofre demais, né? Porque ele tem o poder, ele é o chakra do poder pessoal, né? A autonomia do saber dizer não. Exato. Não é precisar de estar sempre dizendo não, mas é saber disciplinar, saber digerir no sentido o que é bom para mim, se isso não é bom, não aceito. Então, tem uma essência floral dentro dessa forma do terceiro chakra, que chama ruta, feita das arruda, que é muito útil para a pessoa que deixa o seu sagrado destino ser produzido por terceiros. Por quê? Porque não sabe colocar sua opinião, não sabe dizer não. Não sabe se posicionar e engole sapo. Né? E depois não digere, né? Porque está engolindo tudo ali, né? E aí fica aquela, né? E aí a pessoa acha que, poxa, não, é alimentação. Não, alimentação, mas não é só alimentação, né? Tem que cuidar da alimentação, mas do emocional, né? É o chakra que se liga à escolha, ao discernimento, tanto é que está aí a essência floral ficus, que é para discernimento, para escolha. No processo da digestão, que é muito mais do que digerir alimentos, nós
praticamos e nós somos treinados constantemente a saber escolher. Saber escolher. E observem que nós nos alimentamos de tudo que nos cerca. A comida, a bebida, a música que nós ouvimos, a conversa que nós temos com a conversa que está dentro de nós, que essa conversa que está dentro é fundamental para criar a nossa realidade. Essa conversa que vai repetindo. Então, uma escolha consciente consiste em renunciar, porque toda escolha implica em renúncia. Renunciar àquilo que não é bom alimento. Isso aí, Instagrama 2725, que é nutrição, que eu sou um pouco de tudo que me alimenta. A música que eu ouço, o que eu leio, o que eu, né? O que eu ouço, né? Exatamente, essa alimentação, as pessoas muitas vezes relevam, né? Não dão a devida importância, né? E aí sofrem os efeitos sem saber por quê, né? Então é o integral, né, Dinamarca, que a gente fala, né? A medicina integral. E não quer dizer, né, Fernanda, que mesmo nessa busca aí de discernimento, mesmo buscando, mesmo tentando, não quer dizer que nós vamos ingerir um alimento indesejável, não. Ingerimos sim. Nós vivemos num mundo aí onde gravida uma frequência, vamos dizer, uma frequência não tão elevada. Mas, não muito elevada, né? Vamos ser mais discretos. Nós estamos aqui justamente para aprender. Mas há sempre tempo para a revisão. E a revisão também é um processo de gestão. Sim. A revisão que fazemos à noite, antes de dormir, no sentido até de modificar o que ingerimos e que não foi compatível, seja uma palavra dita, seja uma palavra, mas nós podemos modificar isso através da técnica da revisão e dormirmos já centrados. Exato. Naquela escolha agradável, naquela sensação agradável, porque tudo isso que nós levamos para o momento do sono é fundamental também. Então é um trabalho aí que é muito mais de escolher isso ou aquilo, embora vivos, que vai trabalhar muito nos momentos de dúvidas práticas. Exato, são escolhas, né? A gente gostaria que quem está aqui presente, se a gente ainda temos tempo, mas gostaríamos também que vocês perguntassem, né? De repente, para no final a gente não der tempo, a gente conseguir responder. Então, quem tiver perguntas, por favor, já podem ir colocando aqui, né? E a Dinamarca, fala um pouquinho para a gente a respeito dessa sua prática, né? Conta para a gente algum exemplo prático que você associou, né, casos, né? Acho que as pessoas sempre gostam, né, de ouvir casos reais, né, de experiências, né? Eu sei que são muitas, né, mas conta para a gente um caso assim que te marcou muito, né, nessa tua experiência. Neste livro aqui, que explica então sobre os fundamentos dos chakras, as correlações dos chakras com a psicossomática, a leitura sutil, leitura corporal, há então a parte de livros e depoimentos referentes a cada fórmula dos chakras. Então aqui eu vou mencionar um trabalho muito interessante que foi feito, está sendo feito. Começou no passado, mas persiste. Com os chakras, lá no Rio Grande do Sul, através da terapeuta Jussara Bastarrica, em penitenciária. Aliás, Jussara Bastarrica, juntamente com Iris Vasconcelos, que é minha filha, e eu, uma obra que chama Liberdade no Cárcere. Então, Jussara utilizou
utiliza na penitenciária apenas as fórmulas dos chakras para tratar dos detentos. Áreas convencionais. E também em APACs. A PAC é um sistema prisional inovador, tá? Que serve também para o caso, ele é chamado recuperando, cumprir sua pena, só que é um sistema mais humanizado. E neste livro também eu coloco vários casos da Jussara Bastarrica. Então são muitos casos, e onde então as essências dos chakras, dependendo da personalidade, dependendo da necessidade daquela personalidade e uma orientação bem feita, essas formas vão trabalhar no equilíbrio de cada um desses centros. Agora, em se tratando de um caso assim mais específico, voltamos então à fórmula do quinto chakra. Muito útil para a pessoa que tem dificuldade na expressão. Tem dificuldade na glândula tireoide, paratireoide. E há também os óleos dos chakras que podem ser aplicados, que são feitos a partir dessas fórmulas dos chakras, com a mesma composição. E um caso muito interessante veio de uma farmacêutica lá do Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, que agora até ela reside na Espanha, e ela relatou para mim que sempre teve dificuldades no processo da tireoide. E apenas com a aplicação do óleo do quinto chakra, essa situação dela que durava anos começou a reverter no sentido de prosseguir caminhando para a cura e o bem-estar. Que lindo, né? Apenas com a aplicação. Então, aí, no início você começou até expondo as pessoas que não acreditam. Então, vamos centrar no que é real, naqueles que utilizam e que mostram casos. É só utilizar para ver a eficácia. Agora, eu estou mencionando um caso aí que a pessoa nem estava utilizando via oral, apenas a... Entendi. Só na via dérmica mesmo, né? Interessante. Não, é incrível, é muito lindo tudo isso, né? E às vezes as pessoas confundem, as pessoas às vezes não conhecem muito essa questão dos chakras e tudo mais. Por exemplo, é quando você fala no sétimo chakra, né? Que é o chakra que tem a nossa conexão espiritual, né? Muitas vezes as pessoas não entendem o que significa essa conexão, né? Muitas vezes ligam, na verdade as pessoas podem associar a algo religioso, né? Para começo de conversa, os centros de força, né? Os chakras do nosso corpo, eles existem, né? Eles existem, não tem um cunho religioso, né? E quem quer trabalhar o sétimo chakra para ter maior conectividade, conexão espiritual, não significa exatamente religioso, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, né? O que você recomenda nesse aspecto para quem tem essas dúvidas, né? Essa questão aí, olha, tem a dúvida realmente quem não conhece. Então nós temos pessoas, como você disse, que podem ter dúvidas, mas nem é tanto nessas que nós vamos centrar, não. Vamos centrar nas que utilizam e têm eficácia. Porque se essas que têm dúvidas utilizassem direitinho, elas não teriam mais dúvida. Bom, o chakra é o chakra da conexão, no sentido da religião, mas não dessas religiões lineares que existem no planeta, que tem sua serventia, até certo ponto. Mas quando o indivíduo vai buscando um nível de consciência mais abrangente, ele vai trocando a religião linear pelo sentido do religar, que é a conexão consigo mesmo, e se essa conexão é consigo mesmo verdadeira, se ela está articulada no eu sou, na presença divina, pode saber. Esse eu sou não diz respeito a ego, diz respeito a sentir corporificado, manifestado neste mundo, em tudo que se vê, eis aí um ato de verdadeira religião, no sentido do religar. A fórmula do sétimo chakra ela é muito útil para trabalhar, para você ter uma ideia, para você experimentar
ideia, nas psicoses, nas neuroses, porque de todos os chakras, o que mais se relaciona com o desequilíbrio mental, com as neuroses, psicoses, é o sétimo chakra. Aquela maneira desfocada de perceber o tempo, de perceber o espaço, está ligada ao sétimo chakra. Então, a composição deste chakra contempla essências florais, como, por exemplo, melindre, que trabalha no além-tempo. Agora, o que é além-tempo? Além-tempo não é algo que está fora desta vida prática. Na sentido mais profundo e prático, nós vivemos no atemporal. Essa maneira de conceber passado e futuro é apenas uma forma da nossa consciência condicionar, armazenar as informações. Mas o tempo que existe é esse agora, aqui e agora. Quando se mexe com o conceito de tempo, mexe com o conceito de espaço. A forma do sétimo chakra tem esse objetivo. Daí, como que ela é útil no sentido prático? Vamos à praticidade. Alivia ansiedades, cuida, tratando das doenças relacionadas ao tempo. O que é doença relacionada ao tempo? As ansiedades, as angústias. Observe, angústia que poderia ser como quinto, como quarto chakra, é também vivenciada, é também ponto do sétimo chakra. Então, uma pessoa que, de repente, queira começar a ter o hábito de meditar, né? Tem muitas pessoas que, às vezes, puxa, eu gostaria de meditar, mas eu não consigo, né? Qual que você recomendaria, Nitinamara? Seria o sétimo chakra, né? E na verdade é uma postura, né? Os florais são fabulosos instrumentos para acionar em nós as coisas que nós já temos. E vamos considerar todas as virtudes nós já temos. Só acessarmos. Eu gosto muito, Fernando e pessoal, de uma frase muito didática de Joel Goldsmith, que diz: a obra divina já está pronta. Basta nós, seres humanos. Bom, então os florais são verdadeiros e fabulosos frequenciadores que vão favorecer essa percepção. Agora, outras posturas também são requeridas desse indivíduo. Que ele, então, busque uma leitura que já seja um impulso para uma meditação. Que busque, então, uma prática de conversar consigo mesmo, solilóquio, investigando sempre o diálogo. A imaginação, que não é invencionice, a imaginação não é invencionice, a imaginação não é fugir da realidade. Nós aprendemos assim, né? Você está imaginando? Sim. Bom, exato. A realidade. Então, um conjunto de posturas. No entanto, essa fórmula floral do sétimo chakra, bem perguntado por você, né? Ela vai favorecer, vai predispor o indivíduo a todas essas práticas. Sim. Mas não seria ela, entende? Ela vai abrir as portas para essas questões que o indivíduo já deseja. Exato. Como o Dr. Bach dizia, né? É acionar o positivo. Já está tudo aqui, né? Só que a gente, ao longo da vida, a gente vai acionando o que não é positivo, né? E os florais são essas ferramentas que vão lá ajudar a apertar o botãozinho ali, né? Com o nosso esforço também, né? E fazer o nosso positivo dominar, vamos dizer assim, né? Sair do negativo para o positivo, né? E as pessoas criam, né? 1000 conversas, né? E falam, né? E trazem questões, né? Como você falou agora. Aí você, imaginação, isso é coisa da sua imaginação, pensamentos positivos, né? Então, ou seja, a questão de o pensamento positivo não basta você pensar, né?
Você tem que sentir. E os florais são ferramentas para desabrochar isso em você, né? Sim, para essa percepção, para favorecer esse processo da revisão dentro de nós. Uhum. A revisão, Olha, e tão poderosos são os florais em todos os processos, que os florais também fazem, né, essências florais, a cirurgia no tempo, sim, tratando de traumas, de mágoas, de ressentimentos. E nesse ponto que trata, então, do passado, que modifica o passado, os florais modificam o nosso presente. entendi. Nós Olha, estamos tem. falando agora. A nossa percepção é justamente isso. E assim, Uhum. enfatizando que toda a cura real só pode se dar no agora. Aqui e agora eu curo meu passado e também trato daquelas questões que eu coloco sempre para frente. Por exemplo, a fórmula Securitate, que já não é fórmula dos chakras, é muito útil para aquele indivíduo que está sempre adiando as questões, as coisas práticas mesmo. Então está procrastinando. Procrastinando. Sim. Agora, dentro dessa formulação de Securitate, nós temos muitos componentes que estão na fórmula do primeiro chakra, porque procrastinação não é preguiça, é medo, medo de agir. Exato. É o fazer, né, que está ligado ao chakra raiz, o primeiro chakra. Sim. Uhum. Olha, tem pergunta aqui, o Vinícius está perguntando aqui, alguma forma prática e individual para identificar qual chakra está em desequilíbrio, né? Alguém já respondeu, o curso da Dinamarca. Mas se você pudesse responder aqui, né, exatamente. Então, Vinícius, então, conhecendo sobre cada um dos chakras, o contexto de cada um dos chakras, o terapeuta, ao fazer a entrevista para a orientação terapêutica, ele já vai com as perguntas focadas em cada um deles. Então, vamos dizer que se determinado indivíduo se centra muito em desequilíbrio relacionados às perguntas ligadas vamos dizer, ao sexto chakra. O que é o sexto chakra? Eu não falei sobre ele ainda. O sexto chakra diz respeito à percepção. Percepção, ó. Os olhos são os órgãos principais. Percepção está ligado também à flexibilidade, à maleabilidade no sentido da percepção. Então, uma pessoa muito radical, muito conservadora, uma pessoa que tem dificuldade de olhar para outras questões, tende a ser uma pessoa que precisa da fórmula do sexto chakra. Mas não só por isso, vamos dizer que essa pessoa já está apresentando uma anomalia visual, não só uma necessidade de utilizar óculos, porque isso muitos utilizam hoje, mas uma anomalia visual, uma dificuldade de percepção, e essa personalidade também, assim como ela tem dificuldade de percepção, desse aqui, ela pode também, é lógico que eu estou fazendo uma caricatura, estou pegando várias questões dessa personalidade. Não quer dizer que em uma única pessoa precisa de encontrar todas essas questões para orientar essa combinação. A fórmula do sexto chakra também é muito útil para equilibrar as percepções exageradas. E o que seriam percepções exageradas? Uma paranormalidade que está atrapalhando o indivíduo, sonhos de premonição. Olha, tem um caso muito interessante que eu utilizei a fórmula do sexto chakra, justamente numa garota que estava perturbada, porque todas as noites ela sonhava e tantas vezes os sonhos se realizavam. Sonhos assim de uma camada vibracional baixa, relacionada a assassinato, a violência. E ela sonhava e no decorrer dos dias aquilo se cumpria. E ela era espectadora tanto no sonho quanto na vida prática. Então a fórmula floral do sexto chakra, que tem uma essência floral aí chamada Ceres, foi fundamental para esse processo. Qual que é, Dona Mara? Desculpa, cortou um pouquinho. Lucélia.
Gostei. Agora, me perguntar, bloqueou a percepção dela? Não é bloqueio, é equilíbrio. Porque a gente acostumou a configurar percepção paranormal com desenvolvimento espiritual. Mas isso é longe de ser. Tantas vezes as percepções exageradas desse mundo paralelo, elas dizem respeito também a desequilíbrios desse centro energético. Então aqui é apenas uma exemplificação. Mas então, Vinícius, conhecendo o contexto de cada um dos chakras, e nessa obra aqui eu passo isso com muita clareza, correlacionando as essências, e vocês vão perceber que as essências que estão em cada formulação têm legítima correlação com o trabalho necessário de cada chakra. Que bacana. O segundo chakra está ligado à sexualidade. O primeiro chakra se liga aos órgãos sexuais como instrumentos de excreção, eliminação. O segundo chakra, gente, nós preferimos utilizar esses termos primeiro, segundo, terceiro, quarto, sétimo chakra, ao invés dos nomes conceituados em sânscrito ou mesmo em português, porque há muita confusão na literatura sobre esses nomes. Confunde-se muito segundo com terceiro, sexto com chakra e por aí. Aí não tem confusão. De maneira não tem erro. Primeiro, baixo para cima, sétimo. O último. O chakra se liga, então, ao quê? Está ligado ao contato, tato. Primeiro chakra, eu nasço, eu encarno aqui. Então, eu preciso de segurança, estabilidade, atenção para viver neste mundo. Estando com os pés bem fincados nesse mundo, no segundo chakra eu começo a esparramar, ou seja, manter contato, relacionamento com o outro, tato, contato, sexualidade no sentido amplo da expressão, o que contempla aí, no aspecto mais sagrado, as polaridades masculina e feminina, yin e yang, que estão dentro de nós. Então, o entendimento profundo do segundo chakra implica também em entender as polaridades yin e yang dentro de nós. E compreender que o relacionamento com o outro nada mais é do que um reflexo do relacionamento com nós mesmos. Então, nós vamos ver muito a questão da projeção. É profundo, terapêutico, que realmente é cirúrgico para a consciência de que o outro nada mais é do que eu. O reflexo, né? O nosso reflexo, né? Por isso que também muitos de nós terapeutas, né, atendemos pessoas que vêm até nós com as mesmas questões e a gente também enfrenta, né? Isso é algo muito curioso, né? É altamente educativo, né? E reflexivo, né? Fernanda, bem da verdade, é até uma brincadeira, mas a bem da verdade nós deveríamos pagar para essas pessoas que vêm nos procurar. É verdade. Porque através delas, desde que, isso diz respeito à ética terapêutica, né? Desde que, como terapeuta, nós olhemos, observemos, sem crítica, sem julgamento, aquilo que se apresenta através desse reflexo que é o outro, mas se a gente utiliza isso sem crítica, sem julgamento, nós podemos utilizar isso como excelente recurso para a nossa transformação. Exato. Então, outro, eu vou estar me modificando. Exato. Eu falo que a gente aprende, né? Isso que é maravilhoso, né? Você falou exatamente isso. Quantas vezes eu estou em sessão também, né? Quando eu estou atendendo também, eu estou em sessão, que a pessoa está falando e eu estou, né, ressonância com o que ela está falando, né? E eu estou usando para mim muitas vezes, né? Então, essa é uma mágica, né? Uma mágica, entre aspas, né? Mas é a magia, né, da terapia floral. E do terapeuta, como, né, também de outras práticas, né? Mas na terapia floral isso acontece muito, né?
E eu ia perguntar para você também comentar aqui, né, Ednamara, já que a gente, infelizmente, está chegando aqui no final, queria que as pessoas, vou pedir para quem entrou depois, coloque aqui suas perguntas, essa live vai ficar gravada, tá? Vai ficar gravada no Instagram do Florais de Minas, no Instagram da Ednamara Vasconcelos, no nosso, no USP, e no meu também, Fernando Ornelas, naturopata. Então, fiquem tranquilos que quem chegou agora vai poder assistir depois, tá? E depois, quem tiver perguntas, também pode direcionar a Ednamara, a mim, né, o Lúcio, tranquilamente, né? Quem quiser se aprofundar, quem tem interesse em conhecer mais sobre esse tema, Ednamara, o que você recomenda, né? Além do seu livro, seus cursos, né? Deixa aqui, conta pra gente aqui, pessoal que está aqui. Olha, eu recomendo, juntamente com os estudos que são necessários, tem muito material bom, hoje nós temos com recurso que é a internet, e sabendo, então, né, utilizar essa faculdade de terceiro chakra, sabendo discernir, sabendo digerir, sabendo escolher, nós temos materiais excelentes para tudo. Então, associado ao estudo daquilo que se pretende para melhor compreensão do ser humano, do gênero humano, como a vida no total, eu recomendo sempre a observação interna. Pararmos constantemente e analisarmos o que eu estou pensando, como está o discurso que está se dando nos meus bastidores. O que será que esse discurso está criando? E nós já sabemos, né, que de acordo com esse discurso é a criação. E, paralelamente, e tudo isso vai ser favorecido pelos estudos, porque esses estudos também dos chakras, ou mesmo das terapias mais abrangentes, aí, de autoconhecimento e tudo mais, isso aí vai acionando na nossa consciência percepções maiores. No sentido de nós realmente ocuparmos o local, o lugar de nosso direito, que é eu sou. Eu sou a expressão divina. Eu sou, quando a gente articula isso, nós já não estamos falando mais de ego. Não sou eu, não é você, Fernanda. Eu sou, é o sentido da unidade. Verdade, verdade. E aí a gente completa, né, sempre com os ensinamentos do mestre, doutor Eduardo Bach, né? Cura-te a ti mesmo, né? Cura-te a ti mesmo, né? Então a gente tem que se curar, né? Também a gente, não só nós terapeutas, né, mas todos nós, né, também que lidamos com pessoas na família, né, amigos, né, pessoas próximas, né, é muito importante esse autoconhecimento, e a terapia floral, ela é uma aliada magnífica, né, eu sou apaixonada pela terapia floral, porque eu tomo florais desde os anos 90, e as pessoas às vezes perguntam, nossa, então parece que não funcionou, então você tem que continuar. Eu falei, não, aqui para mim é um estilo de vida, né? Os florais para mim é um estilo de vida, porque ninguém vive num mundo linear, né? A gente muda, né? A vida muda, tantas situações mudam, né? E os florais para mim eles são um suporte, é um processo de autoconhecimento, né? Então, quem está aqui presente, eu super recomendo, nós do NUSP, super recomendamos aqui os cursos dos Florais de Minas, né? Eu falei, eu sou suspeita também, porque eu já desde 2020 que eu fiz a minha formação também com o pessoal dos Florais de Minas, e então eu super recomendo, né? Quem tem vontade quem já trabalha na área da saúde, principalmente também, agregar a terapia floral às suas atividades, né? Porque tem só a ganhar, né? Então, profissionais que atuam em outras áreas, você poder indicar um floral, né, poder entender essa questão do seu cliente de uma forma mais abrangente, né, de uma forma integral, os florais vão ajudar bastante. E também quem é estudioso, quem gosta do tema, né, Dinamarca, os Florais de Minas, né, só entrar no site, né, www.floraisdeminas.com.br, lá vocês vão encontrar diversos cursos, livros, né? Porque não falta opção, né? E o repertório é muito extenso, são sempre essas diferentes, mais 25 faculdades
mas uma maneira muito favorável para a questão da terapia floral é justamente com as fórmulas dos chakras. Por quê? Exato. Com 7 formulações, você consegue fazer um trabalho bem abrangente e você vai compreendendo, então, dentro daquelas formulações, aqueles componentes, a ação daqueles componentes. Além do mais, através desse estudo dos chakras, nós vamos compreendendo também como é que o corpo vai somatizando, como que a questão vai se manifestando no corpo através de uma emoção não tão bem elaborada, de um pensamento também não tão bem pensado. Nós vamos compreendendo tudo isso. Exato. E é uma forma eficaz, porque com poucos estudos, com poucas formulações, nós conseguimos fazer um trabalho bem abrangente, até então irmos sofisticando para detalhes maiores. Exato. Porque são mais de 100 florais, mas as pessoas não precisam ficar preocupadas, né? Porque tudo isso é um processo gradativo, e como a Edinamara falou, eu achei excelente, é uma ótima forma, né, o livro aqui, começar com os chakras, né? Porque para quem não tem contato nenhum, não conhece como que é a terapia floral, é uma porta de entrada muito bacana, né? Uma forma, assim, bem abrangente para dar um start, para depois, né, isso, né, subir outros degraus, né? Muito bacana. E aqui está o contexto de cada um dos chakras explicado de forma bem didática, profunda, correlacionado com o comportamento, com o que manifesta no corpo devido ao desequilíbrio desses chakras, com as formulações, por que determinada essência floral está naquela. E, fechando da maneira bem prática, um conjunto de casos clínicos e depoimentos de cada uma das formulações, o que dá aquela praticidade, um entendimento básico E prático também. da ação dessas fórmulas. Exato. Muito bom. Quem tiver pergunta aqui, infelizmente nosso horário aqui já está em cima aqui. Pode colocar aí nos comentários as perguntas, mesmo você que vai assistir Isso. live depois. A gente sabe que uma live ela é muito mais bem aproveitada depois do momento que acontece do que no próprio momento, que nós estamos agora num horário comercial, né? Exato. Então, colocar suas perguntas aí que vão trazer eu, a nossa equipe aqui, a Fernanda também. Exato. Sim, porque, como eu disse no início, nós dissemos aqui, essa live vai estar gravada tanto no Instagram dos Florais de Minas, no Instagram da Edinamara, do NUSP, que é o nosso Núcleo de Saúde e Práticas Integrativas, e no meu também. Então, olha, não tem desculpa para falar, puxa, eu perdi, né? Então, quem perdeu, quem chegou mais tarde, né? E acabando aqui, eu já vou postar lá, e mais tarde, quem tiver mais tranquilos depois, o horário que vocês escolherem, vai estar lá na íntegra, né? E as perguntas podem ser feitas lá, ou através do inbox também, né? Obrigada a todos. Edinamara, olha, muito obrigada de novo. É sempre um prazer estar com você, né? É um prazer enorme quando eu vou aí. Aliás, super recomendo. A Edinamara realiza cursos de imersão no sítio dos Florais de Minas. Então, vocês ficam hospedados com café mineiro, com pão de queijo e muitas outras coisas, carinho e capricho, né? Tudo muito florido. Né? Os cursos lá de imersão que a Edinamara promove, você vai ter agora em janeiro, né, Edinamara? Eu tenho em fevereiro. Fevereiro. Tá. Os cursos abrangem, então, né? Fala um pouquinho aí, eu não vou cortar você. As imersões são cursos que incluem hospedagem e alimentação do sítio Florais de Minas, são cursos com vagas limitadas, até para que eu possa dar o atendimento personalizado a cada pessoa, a cada participante, e então são repletos de dinâmicas, conhecimentos teóricos e cumprem a função de autoconhecimento, autotransformação, além do conhecimento terapêutico que cada imersão confere, e cada imersão também tem temas específicos. Dentro da abordagem abrangente que nós
acerca da terapia floral, eu vou pegando cada tema mais abrangente e fazendo, então, imersões diversas. São 4 diversificados que posso escolher. Está aqui comigo, desfrutando dos cenários maravilhosos. As nossas aulas. Eu já fiz todos eles, e agora estou esperando. Já, bato ponto, né, no sítio, todo ano eu bato ponto. Então, eu super recomendo, quem está aqui, quem não teve oportunidade, super recomendo, que, além de tudo, o carinho que a Dinamarca recebe a gente, ela e toda a equipe, né, as meninas lá dos florais, a Florence, todo mundo, não tenho o que falar, né? É um lugar lindo, agradável, um clima gostoso, acordar de manhã com um passarinho, e receber conhecimento e conhecer pessoas, né? O network é muito bacana, já fiz amizades que já estão durando anos já lá no sítio, desses encontros, porque quem está lá são pessoas que estão aqui na live, né? São pessoas que têm um propósito, que têm interesse no tema, né? Então, quem vai para lá é porque quer realmente fazer essa imersão e ir em busca de conhecimento. Então, super recomendo. Edinamar, um beijo para você, um beijão para todo mundo aí, para a equipe dos Florais de Minas, um abração aí, e espero estar com vocês em breve, e vocês que estão aqui, nos sigam nas redes sociais, o NUSP, Núcleo de Saúde e Práticas Integrativas, Florais de Minas, eu, Fernanda Ornelas, naturopata, também estou aqui em São Paulo, atendo também com os Florais de Minas aqui, online e presencial, no Paraíso. Enfim, muito obrigada pela presença e esperamos vocês. Esse ano aqui, hoje, o NUSP encerra a nossa trajetória de lives de 2025, mas já temos grandes planos já para 2026, e 2026, Florais de Minas, com certeza, se Deus quiser, vão estar conosco e muitas coisas boas vão estar vindo, com outros também parceiros nossos, também de grande valor, assim como a Edinamar, o Dr. Breno e toda a equipe lá dos Florais de Minas. Muito obrigada, viu? Um abraço. Todos por poder compartilhar, então, esses conhecimentos que realmente eu compartilho de coração, porque eles são autotransformadores. Com certeza. Na vida, busque a autotransformação. É isso mesmo. Muito obrigada, gente. Uma ótima tarde a vocês. Fique conosco. Tchau, tchau. Obrigada.